Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos juntos na Academia de Pregadores para estudarmos as lições de Escola Bíblica Dominical nesse nosso segundo trimestre de 2018. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 10, do dia 3 de junho de 2018, Ética Cristã e Vida Financeira. Ética Cristã e Vida Financeira. O texto áureo está em Isaías, capítulo 55, e o versículo 2, a parte A, que nos diz o seguinte: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? O texto de Isaías vai nos direcionar, nos orientar, eticamente falando, a fazer um bom uso dos recursos financeiros. Fazer um uso responsável dos recursos financeiros. Sem dúvida nenhuma, cada um de nós sabemos a necessidade que temos para aplicar os recursos financeiros. Os recursos financeiros devem ser aplicados nas áreas de subsistência familiar, não é? As áreas básicas. Teve um psicólogo norte-americano chamado Abraham Maslow, que traçou uma pirâmide das necessidades básicas das pessoas. Abraham Maslow falou que é preciso satisfazer as necessidades básicas e depois as necessidades secundárias, terciárias e assim sucessivamente. Cada um de nós sabemos como devemos gastar o nosso dinheiro, investir os nossos recursos, poupar, planejar. E o profeta Isaías vai fazer essa pergunta para Israel. Por que vocês estão gastando naquilo que não é produtivo? Por que investem o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? É preciso compreendermos que os recursos financeiros que vêm até nós são uma bênção de Deus para a nossa vida, a fim de nos satisfazer. Nós vamos falar aqui à frente, mas eu já quero deixar isso frisado. O dinheiro é o nosso escravo. Nós não somos escravos do dinheiro. O dinheiro deve viver em função das nossas necessidades. Não somos nós que vivemos em função do dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos à verdade prática da nossa lição. As finanças do crente devem ser bem administradas, para ele garantir o sustento da família, contribuir na manutenção da igreja local e ajudar ao próximo. Administração financeira. Existem muitas pessoas que não entendem essa expressão, administração financeira. Crentes mesmo, que administram mal e depois responsabilizam Deus. Ah, mas o Senhor não tem sido fiel para comigo. Não, Ele está sendo fiel. É a administração financeira que não está sendo feita de forma correta. Nós precisamos compreender, queridos, que nós gastamos aquilo que ganhamos. Ao longo da vida, eu aprendi a poupar. Por exemplo, se você está trabalhando e recebe um valor e tem uma promoção na empresa, mantenha o seu nível de vida e mude aquilo que é realmente necessário, para que você possa investir, para que você possa ter como fazer alguma coisa que vai produzir frutos futuros para a sua família. Nesta nossa lição, nós vamos tratar sobre isso, a administração financeira, a vida financeira, pelo prisma da ética cristã. Leitura bíblica em classe está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 10 ao 14, e também 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 8, 9 e 10. O texto nos diz assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tu és Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade. Porque teu é... Aliás, deixa eu voltar à leitura do versículo 11. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade.
Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Meus queridos, que lindo esse texto. O reconhecimento de Davi. Davi estava ofertando aqui, bem como todo o povo ofertou, para a construção do primeiro templo, que ele não construiu, que Salomão construiu, mas ele deixou tudo pronto para Salomão construir todos os recursos. E Davi reconhece que tudo vinha de Deus. Ele era o rei e ele doou do seu tesouro pessoal, dos seus recursos pessoais, não só dos recursos do reino, mas ele doou dos seus recursos pessoais para a construção do templo. E ele louva a Deus, um cântico magnífico de Davi, reconhecendo a grandeza, reconhecendo o poder, reconhecendo que Deus é a origem de todas as coisas que nós temos, porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. É lindo quando nós reconhecemos isto, porque a palavra de Deus nos afirma que Deus pode fazer por nós mais do que pedimos e além daquilo que pensamos. Continuando a leitura bíblica em classe, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 ao 10. Tendo, pois, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Meus queridos, não é pecado lutar para viver com o máximo de conforto possível. Dar o melhor conforto que nós pudermos para a nossa família. Não é pecado gostar de vestir-se bem. Não é pecado gostar de querer ter um bom carro, uma boa casa. Nada disso. Não há problema algum nisso. O problema é quando estas coisas nos prendem e tomam o primeiro lugar no nosso coração. Este é o grande problema. E a Bíblia define isso como o amor do dinheiro. Quando o dinheiro passa a dominar a nossa vida. Eu sei que ao longo dos anos, principalmente nós pentecostais, nós ovacionamos a pobreza, como pobreza financeira, como um atributo divino. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus chamou Abraão. Abraão era rico e tornou-se riquíssimo. Quando nós estudamos a vida de Isaac, filho de Abraão, a Bíblia diz que Deus prosperou Isaac na terra. E Deus prosperou Isaac numa terra onde havia fome. Ele semeou onde ninguém estava semeando e Deus o prosperou. Quando nós olhamos para Jacó, o terceiro dos patriarcas, também muito rico. Quando nós olhamos para diversas personagens bíblicas, nós vamos perceber que foram homens que tiveram muitos recursos financeiros, que viveram bem, porém, homens dedicados a Deus, homens que atendiam ao necessitado, que ajudavam o pobre, homens que Deus prosperou. Precisamos trabalhar o nosso coração para vivermos de forma próspera. Então, a pobreza não deve ser ovacionada, mas o amor do dinheiro deve ser evitado, a fim de que nós, como disse o apóstolo Paulo no seu conselho a Timóteo, não caiamos em muitos males, não desviemos da fé e não sejamos traspassados por muitas dores.
Amém? O nosso comentarista vai falar na nossa introdução que as posses e os bens são concedidos ao ser humano por meio do nosso Deus. Por meio do nosso Deus. Deus é quem dá todas as coisas. O texto que lemos aqui de 1 Crônicas, capítulo 29, nós aprendemos isso. Mas uma coisa é preciso deixar claro aqui. As posses e os bens são dados por Deus. Mas é preciso, primeiro, licitude. No nosso país nós temos visto isso de forma muito clara. Muitas pessoas que estão prosperando e essa prosperidade, os bens que estão adquirindo, não são dados por Deus. Os bens ilícitos não são uma concessão divina. Então é preciso ter licitude, evolução patrimonial. Eu falo que todos nós precisamos, como servos de Deus, ter condição de, se alguém chegar para fazer uma auditoria na nossa vida, nós conseguimos comprovar toda a nossa evolução patrimonial. Conseguirmos mostrar que tudo que nós adquirimos foi com o suor do nosso rosto, se foi uma doação, se foi uma porta que Deus abriu, é preciso comprovarmos isso. O enriquecimento ilícito não pode ser tido como uma prosperidade advinda de Deus. Outra coisa que nós precisamos entender é que Deus dá, mas com muito trabalho. Eu sempre, conversando com a minha mãe, eu falo isso com ela. Eu tenho certeza que tudo que eu tenho hoje foi dado por Deus, porque eu não teria condição de adquirir. Mas foi com muito trabalho, com suor do rosto, com muito esforço. Além de trabalho, é preciso, em terceiro lugar, esforço, perseverança, não desistirmos, acreditarmos. Em quarto lugar, Deus dá, mas é preciso dedicação. Se a pessoa não dedica, se a pessoa não se esforça, se a pessoa não persevera, não vai conseguir. E tem algumas pessoas que dizem, mas eu não consigo, mas nunca perseverou, nunca dedicou. E outra coisa que nós precisamos entender é que existem pessoas que têm o que muitos chamam de o dom de adquirir riquezas. Existem pessoas que são muito proativas nesse aspecto. Pessoas que tudo que faz consegue ganhar um dinheiro. Nem todos são assim, mas Deus nos dá a condição de viver com dignidade. Outra coisa que o nosso comentarista coloca, no primeiro ponto, ele vai falar sobre uma teologia para a vida financeira. E ele diz que o equilíbrio financeiro foge dos extremos da riqueza e da pobreza e ainda possibilita uma vida desprovida de preocupações desnecessárias. Eu chamo isso de viver com dignidade. É possível viver com dignidade. Nós precisamos repensar sobre o que é ter um pensamento cristão genuíno, verdadeiro. Mais à frente nós falamos algumas coisas bem pertinentes em relação a isso. Agur pediu a Deus que não fosse rico para não se esquecer de Deus e nem passasse necessidade para não blasfemar contra Deus, mas que tivesse a sua subsistência, tivesse como viver uma vida digna que não o levasse ao pecado. No segundo parágrafo do primeiro ponto, o comentarista vai dizer que o mal não está em perder a comunhão, o mal não está em ter o dinheiro, está em perder a comunhão com Deus e depositar a confiança nas riquezas. Quando nós lemos os evangelhos, nas palavras de Jesus, ele deixa claro que existe uma coisa que concorre com o nosso serviço ao Senhor, concorre com a nossa adoração a Deus, as riquezas. Ele diz que não há como servir a dois senhores, porque vai aborrecer um e agradar o outro ou vice-versa. Ninguém pode servir às riquezas e servir a Deus. As riquezas concorrem com a nossa adoração a Deus. É preciso trabalhar o nosso coração. É possível ser rico e ser crente, fiel a Deus? Sem dúvida nenhuma. Um dia uma irmã falou comigo, pastor, é tão bom a gente ser pobre, porque pelo menos a gente vai morar no céu. Eu falei, irmã, eu quero ser rico, ter dinheiro, ter recursos para ajudar a obra de Deus, para ajudar missões, para
viver com dignidade, ter um bom carro, passear com a minha família, ter uma boa casa. Todos nós queremos isto. Isto é louvável. Mas o mais importante é não deixarmos a riqueza ou as riquezas dominarem o nosso coração. No segundo ponto, o comentarista vai falar sobre meios honestos para ganhar dinheiro. Toda vez que eu ouço alguém falando de mecanismos de ganhar dinheiro fácil, eu desconfio. Então, meios honestos. Primeiro, trabalho e emprego. É preciso trabalhar. O trabalho foi instituído por Deus, desde que Deus colocou o ser humano no jardim do Éden. Ele não precisava arar a terra, mas ele precisava cuidar do jardim. Então, nós precisamos trabalhar. Trabalho e emprego. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, que o comentarista não coloca na lição, e eu anotei aqui do ladinho da lição, é: valer-se da dificuldade alheia é pecado. É pecado. Existe uma diferença entre oportunidade e oportunismo. Existe uma diferença entre oportunidade e oportunismo. O que é uma oportunidade? É um momento onde nos é oportunizado por algumas situações que acontecem, que nós tenhamos um lucro justo e honesto, que a gente consiga angariar algum recurso financeiro. Isso é oportunidade. Agora, o que é oportunismo? E que, infelizmente, tem acontecido no contexto da igreja, no contexto eclesiástico, no contexto da comunidade de fé, melhor dizendo, né? No contexto de convívio ali entre os irmãos. De repente, tem um irmão que está passando uma necessidade e ele precisa vender essa caneca, por exemplo. Tomando como exemplo, ele precisa vender essa caneca porque ele está passando uma necessidade muito grande e ele precisa de um recurso. E eu tenho o recurso para socorrê-lo. E eu tenho o recurso que está sobrando. Mas eu quero comprar a caneca e sei, por exemplo, que essa caneca vale R$200. O irmão está vendendo por R$50 porque ele precisa desse recurso. O que eu faço? Ao invés de doar o dinheiro para o irmão, suprir a necessidade, ou emprestar o dinheiro para ele, sem juros, porque isso não vai me fazer falta, ao invés de ajudá-lo, auxiliá-lo, porque Deus me proporcionou o recurso, eu falo: não, eu compro a sua caneca. E eu sei que ela vale 200, mas eu não quero comprar nem por 50. Eu falo: não, você está precisando de vender, eu não estou precisando dela, eu compro ela por 30. Isso é oportunismo e isto é pecado. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Fazer comércios fraudulentos. Lá para os nossos lados de Minas Gerais, a gente fala fazer meia sola no motor do carro. O motor do carro está explodindo, está batendo. O camarada faz uma meia sola ali, um remendo no negócio e vende. 30 dias depois, o comprador, e às vezes um irmão da congregação, vem falar: mas eu comprei o seu carro, ele bateu o motor. Não é problema meu. Eu te vendi, o motor estava bom, estava novinho. Irmãos, precisamos ter cuidado, precisamos ter integridade, pedir a graça de Deus para a nossa vida. A ética cristã disciplina isso. Se queremos adquirir recursos financeiros, precisamos de trabalho, de emprego, precisamos de envidar esforços, precisamos de ter a convicção que nós estamos comendo do suor do nosso rosto, aproveitando as oportunidades, porém, sem ser oportunista. O comentarista vai falar também sobre escolaridade e mobilidade social. Graças a Deus que nós nos despertamos para o estudo, temos diversos universitários nas nossas congregações, pessoas que estão acessando outras camadas sociais através do estudo, através do esforço e através de conquistas. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil.
E no terceiro ponto, o comentarista vai falar sobre como administrar o dinheiro. E ele vai deixar claro que a má administração financeira provoca um endividamento e constrangimento desnecessários para a família. Ele vai falar sobre a fidelidade na casa do Senhor, dízimos, ofertas, ser contribuintes. Existe no meio teológico hoje uma discussão muito grande em relação a atualidades do dízimo, ou a aplicação neotestamentária para os dízimos. E alguns teólogos, teólogos, entre aspas, porque se a teologia não promove a adoração a Deus, se a teologia não lança a igreja e o crente para a missão no reino de Deus, então ela não é uma teologia de verdade. Então alguns teólogos estão discutindo isso. Alguns teólogos estão mostrando o seguinte: não há nenhuma determinação neotestamentária para o dízimo, não há nenhuma ordem neotestamentária para o dízimo, como há a ordem de Deus lá no Antigo Testamento. Eu sei que não há, e é verdade. Não há nenhuma ordem no Novo Testamento para o dízimo. Quando Jesus fala, vocês dão dízimo do endo e do cominho, mas aquilo que vocês deveriam fazer, vocês não fazem. Jesus não está criticando, Jesus não está ordenando, Jesus está fazendo uma crítica à atitude dos fariseus. Quando a Bíblia fala, Jesus manda Pedro pegar lá uma dracma na boca do peixe, né? E fala, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não está ordenando o dízimo. Jesus está falando sobre a honestidade em pagar os impostos. Ali, hermeneuticamente, este é o foco. E a gente então pergunta, bem, se não há nenhuma ordem de Deus, nenhuma ordem escriturística no Novo Testamento para o dízimo, então o dízimo não é neotestamentário. Nós precisamos fazer uma análise por uma hermenêutica histórica. E é simples de entender. Pense comigo, qual era a prática da igreja primitiva? A igreja primitiva entregava dízimo? Não. A igreja primitiva dava tudo o que tinha. A Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos e era distribuído para cada um conforme a sua necessidade e não havia neles falta alguma. Então pense comigo na seguinte proposta. Imagine lá o pastor Pedro, chefe do colégio apostólico, líder do colégio apostólico, de repente recebe uma bênção, recebe uma oferta de um irmão que doou, vamos pensar aqui no irmão José, que era um nome muito comum naquele tempo. Irmão José, crente da igreja primitiva, foi lá, vendeu tudo o que tinha, porque tinha aquela expectativa que Jesus voltaria naquela geração. Ele vende tudo o que tem e vem e entrega tudo o que ele tem, com fidelidade ao que era o rito da igreja da primitiva, e traz para o pastor Pedro. Aqui, pastor Pedro, está aqui o preço de todas as minhas propriedades, para distribuir para a igreja conforme a necessidade aí. E de repente ele entrega tudo e sai. Quando ele está saindo, Pedro fala, irmão José, não se esqueça do dízimo, hein? Dízimo de quê? Se ele já entregou tudo. Ele vai dizimar o quê? Se ele já entregou. Foi além do dízimo. Então aqueles que defendem que o dízimo não é neotestamentário deveriam seguir o rito de prática cotidiana da igreja primitiva. Pastor, eu não quero entregar dízimo. Beleza, não precisa não. Então você recebe o seu salário e entrega o salário inteiro. Simples, simples assim. Porque é isso o que a igreja primitiva fazia. Então, por que não há escrituristicamente uma ordem no Novo Testamento para a igreja primitiva entregar o dízimo? Porque não precisava. Não foi necessário disciplinar sobre isso para a vida da igreja primitiva. E perceba que o último livro do Novo Testamento a ser escrito, é só você estudar a bibliologia conosco aqui na Academia de Pregadores, no curso médio em teologia. Se você estudar a bibliologia, você vai aprender que o último livro da Bíblia a ser escrito foi o Evangelho escrito por João, por volta do ano 95 ou 96 depois de Cristo. Logo após João retornar do exílio da ilha de Patmos e ter escrito também o livro de Apocalipse. Esta igreja, até o ano 100, é a igreja que, se você estudar conosco também o curso médio, você vai aprender na disciplina de História da Igreja. Esta igreja é a igreja primitiva, é a igreja que está vivendo o fervor da fé cristã, é a igreja que entrega tudo o que tem.
Agora, não era preciso escrever para esta igreja neotestamentária que ela tinha que dizimar. A igreja do Novo Testamento dizimava, pastor Anderson? Não, ela não dizimava. Ela entregava tudo o que tinha. Vai dizimar de quê, se ela entregou tudo o que tem? Aí me aparecem esses teólogos neoliberais para dizer que o dízimo não é neotestamentário. Tudo bem, então assuma a prática da igreja primitiva. Receba o seu salário, entregue ele todo na igreja, que ninguém vai te cobrar o dízimo. Esta é a verdade. Se vamos construir uma teologia sólida, nós precisamos construir uma teologia que passe pelo crivo da ética cristã. Então, os dízimos, a nossa fidelidade à casa de Deus, tem que passar pelo crivo da ética cristã. Dizimar, ofertar. E outra coisa, meus irmãos, dizimar e ofertar deve ser feito com alegria. Eu não posso dizimar, não, estou dizimando porque a Bíblia manda, porque senão eu não dizimava. Não, tem que ser feito com gratidão. Aqueles que realmente conhecem a Cristo, aqueles que são gratos a Deus, e a Bíblia nos manda sede agradecidos, o dizimar e ofertar é uma atitude de gratidão. Dízimo não é investimento. Oferta não é investimento. É semeadura, é diferente. É semeadura. A gente não pode, eu vou dar 100 porque Deus vai me devolver 1000. Não, não faça isso. Até porque, como nós já falamos aqui no início da nossa aula, Deus é capaz de fazer mais do que pedimos e além daquilo que pensamos. Então, igreja não é banco que você investe, não é investimento financeiro. É cumprimento de uma ordem divina com alegria no coração, com gratidão na alma e, sobretudo, fazendo uma semeadura para o reino de Deus. Ok? No segundo ponto, o nosso comentarista vai falar aqui sobre estabelecendo prioridades. E ele vai falar sobre esse controle financeiro. E nós precisamos ter cuidado, anotei aqui, ó, que dívidas desajustadas desestabilizam a comunhão familiar. Desestabilizam a comunhão familiar. Quantos lares são destruídos por causa desses desajustes de dívidas? Eu aprendi que aquela dívida que a gente se compromete e tem condição de pagar, não é dívida, é compromisso. Compromisso. A gente tem alguns compromissos mensais, não é? Conta de água, conta de luz, com escola de filhos, com alimentação da casa. São compromissos que a gente tem. Toda vez que nós formos adquirir uma dívida, é preciso pensar, raciocinar e ter uma boa administração financeira. Evitar as dívidas que são desnecessárias. Como nós temos feito, vamos a algumas considerações que não foram ponderadas pelo autor, pelo comentarista na lição, mas que são importantes em relação à ética cristã frente à questão da vida financeira. Primeiro, não podemos culpar o Senhor por nossa administração financeira. Nós precisamos deixar de responsabilizar os outros por aquilo que é a nossa responsabilidade. Às vezes o sujeito não tem boa administração financeira e ele culpa o Senhor. Deus não está sendo fiel comigo. Não, Deus está sendo fiel. Somos nós que não estamos administrando como deve ser. Somos nós que não estamos administrando com cuidado. Então não podemos culpar o Senhor pela nossa má administração financeira. Busque ajuda. Se você não consegue administrar bem, busque ajuda. Existem cursos, existem tabelas hoje que a gente pode baixar da internet para nos ajudar a fazer administração financeira. Existem aulas online. Busque ajuda para isso. Busque ajuda para que você tenha uma boa administração financeira. Segunda consideração, precisamos ter cuidado com o que dita a mídia capitalista. A mídia capitalista dita que nós devemos sempre comprar, adquirir. Eu falo que eu tenho coisas que eu já adquiri no impulso. Porque eu cheguei, achei bonito, não, eu preciso, comprei. Nunca usei. Nunca usei. Por quê? A mídia cria em nós desejos que nós nem pensávamos que poderíamos ter. Então precisamos ter cuidado, ter o pé no chão, maturidade. Terceira consideração. Será que temos consciência cristã para comprar? Será que temos consciência cristã para comprar? Pastor, mas Deus me enriqueceu. Eu posso comprar aí um terno
de 8 mil reais, como eu vi um terno uma vez num shopping, nesse valor. Mas será que isso faz parte da consciência cristã? É o que nós devemos ponderar eticamente falando. Será que você comprasse um terno aí de 2 mil reais, que já é um terno muito bom para a nossa realidade, será que esses 6 mil reais que sobram, você não podia adotar missionários, você não podia ajudar um centro de recuperação? Quantas pessoas não vivem hoje na nossa nação com um salário de 2 mil reais, uma renda per capita familiar? Há poucos dias uma pessoa falou comigo, eu tenho uma amiga crente que compra nos Estados Unidos bolsa no valor de 13 mil dólares. Será que isso é ter uma consciência cristã? É uma crítica que eu faço, mas para levar-nos a pensar que enquanto nós estamos, irmãos, enquanto nós talvez um domingo estamos comendo do bom e do melhor aqui, vamos chegar ao templo no culto à noite, chamar uma pessoa de irmão e cumprimentá-lo com a paz do Senhor, chamando-o de irmão, aquela pessoa não tem nada para comer. Nós precisamos abrir a nossa mente e buscar do Espírito Santo que promova em nós consciência cristã. A verdade, meus queridos, é que se nós nos ajudássemos mais, nós teríamos menos necessitados entre nós. Sem dúvida nenhuma, eu não estou falando dos aproveitadores que existem. O sujeito é preguiçoso, não quer trabalhar e quer que a igreja vive sustentando a sua casa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que realmente enfrentam dificuldades e que, se nós tivermos uma consciência cristã, nós poderemos ajudá-las. Existem coisas que não se justificam. Existem coisas que realmente, eu vou comprar uma camisa de tal valor, é um valor alto, mas a camisa é de marca, mas não é por causa da marca da camisa, é por causa do que ela é, veste bem, é porque a camisa realmente é uma camisa de boa qualidade, é diferente. Agora, nós precisamos entender a quarta proposta aqui para a ética em relação à vida financeira que eu faço, é a seguinte: nós compramos produtos ou signos, ou símbolos. O que nós estamos comprando é realmente um produto? Estou comprando porque o produto é de qualidade ou estou comprando porque tem uma marca? E esta marca vai falar quem eu sou. A marca X, a marca Y, não, porque se eu não vestir essa marca, o que as pessoas vão pensar de mim? E quando as pessoas me virem com esta marca, vão pensar, puxa vida, e eu sou da roça, sabe? Então, a gente tem um dito popular lá do interior das Minas Gerais, que diz assim, que a pessoa vive o luxo e padece o bucho. É um termo grosseiro. Mas tem pessoas que querem viver rodeadas de marcas famosas e às vezes não tem o que comer. Não tem o que comer. Esses dias essas fotos que rodam no WhatsApp, eu vi, o pessoal mandou uma foto de uma moça na casa tirando uma foto em frente ao espelho com um iPhone, sei se é 8, sei que marca que é aquela. Aí o camarada escreveu embaixo assim, esse iPhone custa R$4.600. Você poderia arrumar esse quarto, rebocar essa parede, fazer isso, fazer aquilo, ainda comprar um telefone mais barato. Então é preciso pesar isso aí. Porque a mídia está nos empurrando símbolos, signos, e isto mexe com o nosso envaidecimento, que é a quinta proposta minha aqui para essa questão da ética em relação à vida financeira. Cuidado com a ostentação. Será que nós não estamos dominados pela ostentação? Será que nós não estamos vivendo numa comunidade de fé simples, mas querendo ostentar coisas grandes? A ostentação está dentro daquilo que está dentro do pecado de vaidade. Aquele que ostenta só para mostrar, para parecer. Nós precisamos aprender a viver uma vida simples, digna, mas uma vida simples. Eu conheço pessoas que têm grandes posses, que são riquíssimas, mas que vivem uma vida simples, mesmo vestindo roupa de marcas, andando em carros importados, mas têm uma vida simples. Não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema em ter esses recursos, mas que tudo seja feito para a glória de Deus. Paulo fala sobre isso. Quer comais ou quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Que a nossa vida financeira seja também para a glória de Deus. Sexta proposta: estabelecimento de padrões capitalistas na comunidade de fé. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós estabelecemos padrões capitalistas.
segregamos as pessoas. Eu me lembro de um dia que um amigo me contou que ele estava num culto e aí uma irmã lá foi contar um testemunho, uma cantora que estava lá foi contar um testemunho e ela começou a falar, Deus me tirou tudo, eu passei uma prova tremenda, que não sei o quê. E ele disse que a irmã falou assim, irmãos, vocês acreditam que Deus me levou no fundo do poço de forma tão intensa que eu tive que deixar o meu carro e andar num prisma, irmão. Eu tive que andar de prisma, de tão no fundo do poço que eu estava. Esse amigo meu disse que quando acabou o culto, a irmã, o pessoal, ele estava cantando lá também, porque ele é cantor, e aí o pessoal, nós vamos jantar, vamos sair, que não sei o quê. E ele começou a enrolar, não sei se eu vou, vocês podem ir na frente, que eu vou daqui a pouco. E a irmã perguntou para ele, não, cadê seu carro? Vamos junto, que não sei o quê. E ele enrolando, por quê? Porque ele tinha um prisma. Então, esse estabelecimento desses padrões capitalistas que nós fazemos, às vezes, na comunidade de fé e segregamos as pessoas. Então, é preciso ter muito cuidado com isso, com o que nós falamos. Porque a irmã estava lá sentindo no fundo do poço porque estava andando de prisma, mas era o carro que ele tinha. E nós estabelecemos padrões capitalistas. A sétima e última consideração em relação à ética cristã pelo prisma da vida financeira. Tem pessoas que vivem assim, eu fiz questão de anotar essa frase aqui. Compram o que não deviam, tentando viver como não podem, para pagar com o que não têm. Tem pessoas que vivem assim, compram o que não deviam, tentando viver como não pode, para pagar com aquilo que não tem. É interessante, quando eu falo disso, eu lembro dos meninos, né, os filhos da gente, quando são crianças ainda. Fala, papai, compra isso. A gente fala, eu não tenho dinheiro. Ele fala, então compra com cartão. Tem gente que é assim, compra com cartão. E às vezes a pessoa compra com cartão aquilo que não devia, para pagar, para tentar viver uma vida que não pode, para pagar com dinheiro que não tem. Sabe o que é pior, meu irmão? Depois põe a culpa em Deus. Ai, Senhor, a sua fidelidade. Aí Deus fala, na hora que você comprou, você não me perguntou. Na hora que você comprou, você não perguntou como que poderia fazer. É preciso ter cuidado. É desejo de Deus e é uma disciplina da ética cristã que nós vivamos de forma equilibrada. Isso faz parte da nossa maturidade. O meu desejo e a minha oração é que Deus te prospere em todas as coisas. Que Deus te dê recursos financeiros para que você possa suprir todas as suas necessidades. Que os recursos financeiros vão além das suas necessidades e possam fazer com que você viva de forma equilibrada, com conforto para a sua família. Mas, sobretudo, que nós façamos a oração de Davi. Tudo vem de ti, riqueza está na tua mão, e nós recebemos de ti e devolvemos ao Senhor com alegria. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.